Amém. Em nome de Jesus é santo. Meus irmãos, quero convidar vocês a sentarem e nós compartilharmos, ouvirmos mais do Senhor hoje, através da palavra dele. Eu queria fazer uma introdução aqui, irmãos, dizendo algumas coisas importantes. Queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer agora. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso não é um livro, isso é a palavra de Deus. Esse texto aqui não é um texto escrito por homens. Esse é um texto escrito por um processo chamado de inspiração divina. Não existe nenhum outro livro que foi escrito dessa forma. E esses homens foram usados de uma forma sobrenatural. E eu não tenho tempo aqui para explicar todas as evidências disso. Mas profecias, por exemplo, com 700 mil anos de antecedência, previsões se cumpriram com detalhes. E essas pessoas nunca se conheceram. E foram usadas por Jesus então para escrever um livro muito coeso, muito sem falhas. Esse livro aqui, irmãos, ouça o que eu vou dizer agora, não tem falhas, não tem equívocos, nem de número, nem de incoerências, não existe nenhuma falha. Esse livro é inerrante, é perfeito, é inspirado por Deus, e todo ele é palavra para nós hoje, todo ele é palavra para nós hoje. Não tem nenhuma parte desse livro que a gente possa olhar e dizer assim, ah não, mas isso aqui hoje não se aplica, o bom senso de hoje diz que isso daqui era para outra época, o bom senso de hoje não existe. Nós temos que entender algo sobre Jesus de maneira direta e clara, está nesse texto, e ele todo é palavra de Deus para nós, todo, nenhuma parte pode ser encarada como algo que foi para uma época e não é mais, a não ser as partes que a própria Bíblia disse, bom, essa é uma etapa superada, agora estamos numa nova etapa. Mas se não, todo o texto é para nós hoje. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque existem falsos profetas andando nessa terra, dizendo que se você entender que essa é uma palavra sem defeitos, você está idolatrando o texto, você está idolatrando a Bíblia, que nós temos que agora olhar e usar o nosso bom senso, e usar nossas ideias para considerar algumas coisas e outras descartar ou adaptar para a nossa realidade. Então quero te lembrar de que esse texto é um texto perfeito, é a palavra de Deus para nós. E se nós temos que aprender como nos portar, como nos relacionar com Jesus, como sermos igreja, esse é o texto para nós. E diante disso eu queria te encorajar a você estar lendo o livro de Atos dos Apóstolos. O pessoal que tem feito o nosso plano de leitura anual da Bíblia está lendo o livro de Atos, então continue. Mas se você não está fazendo, eu quero te encorajar a você ler, porque Jesus tem usado esses textos para falar com a Passo da Areia, de maneira específica para esse tempo agora. Nós estamos vivendo em junho e julho um movimento de avivamento que tem andado entre nós. Nós temos vivido uma procura por Jesus maior, como ele nos orientou a fazer, através do jejum mais intenso, através das orações mais intensas, e nós estamos na expectativa do que está por vir, do que Jesus vai trazer por nós, e nós estamos sendo obedientes em nos prepararmos e tentarmos ouvir e entender as direções dele para nós. Então quero te encorajar a você estar lendo todo o livro, porque vai fazer muita diferença na tua vida, no teu entendimento sobre o que eles viveram na época e o que Jesus está nos convidando para viver hoje. E hoje então, a proposta é nós lemos, Jesus nos dirigiu para nós estarmos lendo o livro de Atos no capítulo 5. Então se você puder abrir, eu quero antes de fazer um pequeno contexto sobre qual que era a situação, o que estava acontecendo aqui. Nós já lemos um pouco do livro de Atos nesses últimos dias, né? Mas o que acontece é que estava acontecendo então um grande movimento depois do Espírito Santo ter descido sobre os apóstolos pela primeira vez ali no Pentecostes, nos primeiros capítulos. Começa a acontecer então um movimento de muitas conversões, de milhares serem convertidos, tomarem decisão por andar com Cristo, de sinais miraculosos acompanharem os discípulos, curas, milagres de libertação de pessoas e tudo mais. Então havia ali um grande movimento de avivamento, muitos sinais e tudo mais. E é interessante, se você olhar no capítulo 4, eles sofrem perseguição também, né? E no capítulo 4 eles se reúnem para orar sobre isso, e eles pedem a Jesus
Jesus, que Jesus continue lhes dando capacidade para seguirem a missão de pregar o Evangelho, que desse ousadia e graça e os sinais continuassem acompanhando eles. E depois daquela oração, o lugar onde eles estavam tremeu. Então Jesus estava manifestando sinais para que a fé das pessoas fosse fortalecida e tudo mais. Porém, irmãos, no meio de toda uma narrativa dessa, de avivamento, de sinais, de conversões e tudo mais, tem um texto que foi cuidadosamente planejado, porque você tem que lembrar que essas escrituras aqui não são ocasionais, elas são cuidadosamente planejadas por Deus, e esse texto que nós vamos ler está nesse lugar de propósito, porque no meio do avivamento, Jesus queria que as pessoas entendessem a importância da santidade, a importância de levar a sério, de andarem com alto respeito com relação a Jesus, com relação à igreja. Então eu queria que você lesse comigo no capítulo 5, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu? E agora guarda essa frase, essa parte da frase: que Satanás enchesse seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Irmãos, esse casal, eles estavam vendo as pessoas que vendiam, as pessoas estavam ali com um movimento de muita generosidade, e as pessoas vendiam as suas propriedades, e davam o dinheiro lá para a igreja, distribuir para as pessoas que tinham pouco, ou para seguir na pregação do Evangelho, e eles então quiseram fingir que eram generosos, num alto nível, e eles então vão lá, vendem uma propriedade, e eles escondem uma parte desse dinheiro, e vão lá como se estivessem dando todo o dinheiro da propriedade. Vão fingir, vão mentir que estavam dando o dinheiro todo da propriedade. E irmãos, o fim dessa história, ela é um final ruim, trágico para esse casal, né? Mas a verdade que essa história contém, eu queria que tu guardasse contigo, é que uma pessoa saudável tem um coração que respeita Jesus em alto nível. Que respeita Jesus em alto nível, ou seja, não brinca com as coisas de Deus, não brinca com a igreja de Deus, não brinca com a verdade. Jesus disse certa vez, em Mateus 12:34, o seguinte: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Vocês lembram do detalhe do texto que Pedro perguntou para Ananias o seguinte: por que tu deixou Satanás encher teu coração? Eles estavam falando mentira, mas Pedro sabia como que tinha começado isso, o coração. E Jesus já tinha dito, já tinha falado sobre isso, que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, irmãos, a mensagem de hoje é sobre isso. É sobre nós termos cuidado com como nós estamos falando. E a nossa fala tem tudo a ver com o nível de respeito que eu tenho com Jesus. O nível de respeito que eu tenho andado com as coisas espirituais. Quando eu começo a achar não dá nada, não tem problema, todo mundo faz, não tem como sobreviver sem mentir, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali e tudo mais, significa que o teu respeito por Jesus e pelas coisas espirituais, pelos ensinamentos de Deus, está no nível baixo. Você não está saudável, você não é um cristão saudável, porque o cristão saudável, ele leva as coisas de Jesus num nível de respeito alto. Então, meu irmão, é importante para nós hoje que nós cresçamos um pouco mais nessa área. E ao longo da conversa a gente vai entender os desafios que envolvem isso. Mas quero continuar lendo ali o texto, Atos 5, 4 em diante, que diz: não é verdade, Pedro continua dizendo, não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora, o sepultaram. Meus irmãos, Pedro usou uma palavra de correção
na vida do irmão, dizendo: tu não devia ter mentido, por que tu deixou Satanás encher teu coração? Tu podia ter ficado com esse imóvel, não precisava ter vendido. E se tu vendesse, podia ficar com todo o dinheiro para ti. Ninguém estava dizendo que tu tinha que dar. Agora tu vim aqui fazer um fingimento no meio da igreja de Jesus. Isso é um negócio grave, tu está mentindo para Deus aqui entre nós. E aí o que acontece é que ele morre na hora. E irmãos, esse texto diz que depois daquilo surgiu um grande temor nas pessoas que viram que aquilo aconteceu. E esse texto está aqui na palavra de Deus para que isso gere temor em nós também. Gere também um respeito alto pelas coisas de Deus, pelas coisas de Jesus, né? Então, irmãos, a pessoa que decide testar o Espírito Santo, a gente sabe, ela não termina bem. Ela não vai terminar bem. E a gente pode ler na Bíblia vários exemplos de homens que começaram a entrar no não dá nada, não dá nada, não dá nada. Eu me lembrei de Sansão, né? O ano passado, eu acho que preguei sobre Sansão, né? Sansão, as pessoas acham que cortar o cabelo foi o problema dele. Não foi esse o problema. Foi uma série de decisões de quebrar compromissos que ele tinha com Deus. E a última das decisões foi o cabelo, que gerou toda a tragédia, acabou levando ele a uma morte trágica, né? Porque ele estava no modo não dá nada. Não dá nada. Olha aqui, ó, frisou de novo, ó, não deu nada, não dá nada. Faz parte da vida. E daqui a pouco vem algo sério sobre nós. Então nós temos que lembrar que testar o Espírito Santo não é uma boa pedida para nós. Porque o próximo texto, a esposa veio lá contar a mesma mentira. E no próximo texto Pedro diz: vocês tentaram o Espírito Santo. Ou seja, vocês testaram o Espírito Santo. Olha só, versículo 7 em diante. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e levando-a sepultaram ao lado do seu marido. Meus irmãos, nosso convite é para que nós deixemos nos encher pelo Espírito, como diz em Efésios 5,18. E que nós fujamos de deixar que Satanás encha nosso coração, para que a gente viva algo de fala que nos afasta de Deus, algo de fala que é um teste para o Espírito Santo. Então a gente precisa muito dessa conexão do enchimento com o Espírito, para que a gente não precise ficar vivendo essas consequências que podem ser bem sérias sobre nós, né? Então, irmãos, eles mentiram e morreram. E aí, bom, tá, esse texto, o que será que a gente pode concluir com esse texto diretamente? A conclusão é: não se envolva com a mentira. Não se envolva com a mentira. Nós não podemos brincar com a mentira. As consequências que eles viveram trouxeram para a igreja da época e trazem para nós temor a Deus. E é interessante como a Bíblia é repleta dessa palavra: temam a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temam a Deus, temam a Deus. Tá, mas o que aquelas pessoas que viram o irmão ali que mentiu cair morto, será que elas saíram, elas continuaram mentindo naqueles dias assim? Elas achavam que a mentirinha não tinha problema. Será que saíram assim, né? Não, né? Saiu um medo, surgiu um medo nas pessoas. E temor é medo mesmo, meus irmãos. Temor a Deus é a parte que vem depois de entender que Deus é amoroso, que Deus recompensa, que Deus salva. A outra parte é a gente saber que o nosso Pai não é banana, não é um Pai que vive só no ha-ha-ha, entendeu? Ele é um Pai que disciplina. E isso deve gerar em nós, sim, temor, medo da disciplina. Saber que nós temos um Pai amoroso, sim, que recompensa, mas que também tem uma outra parte da Bíblia e que nós não podemos negligenciar, irmãos, que é a parte da justiça. Então na teologia se fala muito sobre isso, que nós precisamos harmonizar a graça com a justiça. Deus é amor, é graça, mas é justiça. E a justiça também é fruto do amor de Deus. A graça e o amor, a graça e a justiça são o amor de Deus sobre nós. Então esse texto deve, e Jesus quer que gere temor no nosso coração hoje.
que gere um outro nível de respeito com relação às coisas de Deus em nós hoje. O versículo 11 diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Então logo me lembro de um texto de Gálatas 6, versículo 7, que diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então não dá para viver no não dá nada, porque aquilo que semear vai colher. E sabe o que o texto está dizendo? Que é Deus que vai fazer isso acontecer. Então não é para a gente se preocupar: se eu mentir vou ficar em descrédito com a minha família, com os vizinhos, isso vai me prejudicar porque a mentira pode gerar aqui e acolá uma coisa nos relacionamentos. Não, essa não é a maior preocupação. A maior preocupação é o problema espiritual que isso gera. Você descumprir leis, você deixar de pagar impostos, você ter atitudes pecaminosas, não é um problema social, é um problema espiritual. Esse é o problema pior. Por quê? Porque de Deus não se zomba. Aquilo que semear, vai colher. E é Deus que vai fazer questão de que se colha. Então, irmãos, isso deve nos deixar numa posição de atenção maior, de respeito maior, com relação às coisas de Jesus. Então esse texto tem esse propósito na nossa vida. Lá em Mateus 15, Jesus disse outra coisa importante. Ele disse, versículo 9 em diante: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso sim contamina a pessoa. Irmãos, olha só que ciclo que nós estamos fechando com essas duas palavras de Jesus. Jesus tinha dito que a boca fala do que o coração está cheio. Então o coração gera coisas, muitas vezes a gente abre para Satanás encher, e a nossa boca então fala do que tem o coração. Só que Jesus está dizendo que o que sai da nossa boca contamina também o que está dentro. Então eu sou contaminado no coração, eu falo, e as palavras que eu falei, o gesto de falar, contamina mais ainda, me afunda mais ainda espiritualmente, porque é um pecado a mais. Então, irmãos, é um ciclo muito ruim para nós. Coração distante de Jesus gera palavras que contaminam a mim mesmo, mas também contaminam as pessoas, também prejudicam as pessoas, porque é um fruto não do Espírito Santo, mas um fruto meu ou de coisas do inimigo, né? Então, irmão, palavras falsas, inclusive no meio da congregação, como eles fizeram, né? Fingimento. Essas palavras acabam contaminando a minha vida e a vida de pessoas. Então, irmãos, uma verdade simples disso que a gente já falou até aqui, uma segunda verdade, é que as palavras que proferimos geram impacto espiritual, emocional e físico. Como assim uma palavra minha gera alguma coisa física? Bom, nós vimos no exemplo de Ananias e Safira. Eles mentem e tem uma consequência física, morte física. E interessante a gente ler lá em 1 Coríntios 11, naquele texto tão lido sobre a ceia, aquele texto diz que por causa do pecado muitos estão doentes entre vocês. Então tem algumas doenças que nós estamos enfrentando que são resultado de decisões espirituais. Então as nossas palavras, elas têm consequência espiritual, consequência emocional e consequência física. Elas impactam a nossa vida dessas muitas formas, né? Vou dar um exemplo. No próprio capítulo 5 de Atos, depois desse evento com Ananias e Safira, o texto diz assim, versículo 12: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que ao passar ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados.
O texto não diz que a sombra dos apóstolos curava pessoas, mas diz que eles botavam os doentes para que a sombra passasse por cima, né? Mas irmãos, a gente sabe uma coisa, que Jesus tinha ordenado que eles fossem falar para que pessoas fossem salvas, preguem, curem os enfermos. Como que as pessoas eram curadas na Bíblia? Com uma oração, e também que eles expulsassem os demônios. Como que expulsa demônios? Falando também. Então nós estamos vendo aqui vários impactos das palavras. As palavras que vêm do Espírito através de nós salvam pessoas. As palavras podem curar pessoas. As palavras podem expulsar demônios. Então as palavras têm impacto espiritual, emocional e físico em nós e nas pessoas. Então nós precisamos levar essa verdade com a gente, que as palavras impactam muito em todas as áreas do nosso ser, né? E elas são, lembrando do que a gente já falou, sempre fruto do nosso coração. Fruto do nosso coração. E agora, irmãos, as palavras que vêm do Espírito Santo são as palavras que mais têm poder. E aí o nosso trabalho é deixar que o Espírito nos use, que a gente ocupe o nosso tempo, não com tralalá de qualquer tipo, que a gente procure deixar ser usados pelas palavras do Espírito exclusivamente para isso. E aí para isso a gente precisa de uma conexão, que o nosso coração esteja sendo cheio, abastecido pelas coisas do Senhor, né? Então as palavras que vêm do Espírito, elas têm muito poder. E eu queria ler contigo, para ilustrar isso, o Salmo 33 e o Salmo 34, porque esse Salmo nos lembra de alguma coisa sobre a palavra proferida pelo Espírito. Lá no Salmo 33 diz assim: os céus, falando sobre Deus, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então, meus irmãos, a palavra tem uma importância muito grande no mundo espiritual. Tanto que tudo que existe, o mundo, foi feito quando Deus falou, pela palavra. Agora você imagina que poder é que habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós, e Ele quer que a palavra dele saia da nossa boca, a palavra dele que tem poder, tanto poder para criar coisas, Ele quer que essa palavra saia da nossa boca, que nós sejamos instrumentos para que a palavra dele impacte vidas. Interessante que ali no Salmo 34, Salmo seguinte, versículo 7 em diante diz assim: o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é a quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Quantas vezes ele falou temem? Temam. Então, irmãos, o princípio ele disse: olha, vocês lembram que Jesus criou todas as coisas pela palavra dele? Então que a terra tema a Deus por causa disso. E aí agora esse texto está dizendo que aqueles que temem, aqueles que vivem esse respeito em alto nível com relação a Deus, essas pessoas têm o favor de Deus, têm o anjo acampado em volta, têm a graça de Deus vindo sobre elas. Então esse é o convite de Jesus para nós, irmãos, que a gente afine o nosso entendimento, a nossa consciência de quem é o nosso Pai, e que a gente viva num respeito maior com relação a Ele, para que as nossas palavras sejam melhores. E isso começa no nosso coração. Salmo 34 ainda vai dizer o seguinte, versículo 12: quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falar em palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então ele continua, ele fala sobre temor, e logo em seguida ele vai falar: quer que a tua vida prospere, que ela seja longa, então você precisa cuidar com a sua língua, com a forma que você fala. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida. E esse é o próximo assunto de hoje. As palavras, elas dirigem toda uma vida. A nossa vida é dirigida pelas nossas palavras.
Eduardo, mas de onde tu tirou isso? Nós vamos ler alguns textos aqui. O texto de Atos 5 já nos ajudou bastante. Agora eu quero que a gente leia Tiago capítulo 3. E lá o versículo 3 em diante vai dizer assim: ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Irmãos, esse texto basicamente está dizendo o seguinte: a língua controla a nossa vida do mesmo jeito que o cavalo é controlado por aquele freio e que o navio é controlado por aquele leme pequeno. E ele destaca no final que a nossa língua pode botar tudo a perder. Pode ser uma pequena fagulha que incendeia uma floresta inteira, que arrasa com uma vida inteira. Então ele está querendo fazer o que de novo? Trazer temor para nós, trazer uma consciência de, eu não posso mais sair falando o que eu quiser, eu não posso negligenciar as minhas palavras, é algo sério, a minha vida é dirigida pelas minhas palavras, então eu preciso que o Espírito Santo controle isso na minha vida. E agora, meus irmãos, vem uma notícia desafiadora para nós: as palavras são muito difíceis de controlar, a língua é dificílima de controlar, e o próprio Tiago escreveu sobre isso. Escreveu no versículo 2 o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ele diz o seguinte: se o sujeito consegue controlar a língua, já não falta mais nada para ele, já é perfeito. Ou seja, ele está dizendo, a última coisa que a gente vai conseguir controlar é a nossa língua. É um desafio muito grande. Ele fala um pouco mais para frente o seguinte, versículo 7. Toda espécie de aves e animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. Daí parece que é uma terra arrasada, assim. Tiago disse, se tu controlar a língua, tu é perfeito. E daqui a pouco ele diz assim, a gente consegue domar tudo quanto é animal. A língua não. A língua é uma coisa, não dá para controlar. Só que depois ele começa a ir para uma outra direção, dizendo o seguinte, versículo 10, versículo seguinte: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Não deveria ser assim, ou não deve ser assim? Então tem esperança nesse negócio. E aí, meus irmãos, vem a sequência. Então nós precisamos do temor a Deus, da consciência e também da transformação que vem do poder de Jesus para isso. Ele está dizendo que para nós é impossível, mas para Deus é possível que nossas palavras melhorem, que o nosso coração melhore, que nós sejamos pessoas que falam melhor. É possível, para Ele é possível. No versículo 14, Tiago 3, diz assim, vou ler o 14, depois vou pular o 15 e vou seguir. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargura, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, e nem mintam contra a verdade. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O que eu quero destacar, meus irmãos, nos textos que a gente já leu e nesse texto, que uma coisa recorrente sobre a nossa maneira de falar, ele diz que a língua, ela se gaba, ela tem uma inclinação a se orgulhar, a se gabar, a dizer como eu faço as coisas bem, como eu sou honesto, como eu sou bom pai, como eu acerto, como eu sou inteligente, como eu estou no caminho certo, como as minhas coisas são melhores. É uma tendência a nos gabarmos.
E ele está dizendo, isso não é bom para nós. Depois, ele fala sobre amaldiçoar. Ele fala várias vezes que da língua sai bênção e maldição. Amaldiçoar. Amaldiçoar é falar mal. Então nós temos uma alta inclinação, irmãos, a falar mal. E eu estou junto aqui, meus irmãos, dizendo, eu tenho uma inclinação a falar mal. E nós precisamos, através da consciência, do entendimento que isso faz muito mal para mim e para as outras pessoas, buscar em Jesus uma transformação para isso. E também repetidas vezes, começando por Ananias e Safira, o texto vem nos falando sobre mentir, sobre fingir. Então às vezes a gente quer se enganar, achando que a gente não disse as palavras do engano, mas a gente criou toda uma situação, toda uma cena para fazer de conta que a coisa é A, quando a coisa é B. Então se você criou o fingimento, criou a simulação, isso já é uma mentira. Porque ele está falando de fingimento. Ele falou nesse texto que nós acabamos de ler, de fingimento, né? Então fingimento é mentira, irmãos. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então se nós precisamos pensar em duas coisas para que nós risquemos do nosso vocabulário, é a mentira e o fingimento, e também o falar mal. Nós precisamos eliminar isso, irmãos. Isso vai prejudicar, vai complicar o avivamento na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja. Isso vai complicar, isso vai trancar. E talvez já esteja complicando as coisas para mim, espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente. Talvez coisas estejam trancadas, prejudicadas na minha vida por causa de palavras que começam no coração. Então eu preciso, junto com Jesus, tratar o meu coração e botar diante de Deus as palavras que precisam ser transformadas na minha vida. E ele fala que essas palavras todas aí são fruto do coração que tem inveja, que tem amargura, que tem rivalidade, que tem mentira. E depois ele fala então que tem a sabedoria de Deus, que tem outras características, que é pura, que é pacífica, que é a paz, amigável, cheia de misericórdia, imparcial, sem fingimento. E é essa que a gente tem que procurar. A gente tem que procurar que esses valores passem a ser realidade no nosso coração. Mas irmãos, eu tenho uma boa notícia para todos nós. O Espírito Santo tem um ministério de batismo, tem um ministério de dons, tem um ministério de testificar que somos filhos de Deus. Ele tem também um ministério de ensino, de convencer a gente do pecado, que é isso que está acontecendo aqui. Mas a Bíblia também diz que ele tem o ministério da santificação, ou seja, nós não nos tornamos santos por nossa força, mas o Espírito Santo está disponível, habitando em nós, para nos transformarmos, para purificar nosso coração, para transformar a nossa língua, para nos ajudar a controlar nossas palavras. E é para essa direção que Tiago vai indo agora. E a última verdade para nós guardarmos hoje é que o coração e as palavras, eles são retificados pela submissão a Jesus, pela dependência de Jesus em oração e arrependimento. Quer ver? Agora, depois do capítulo 13, então, que Tiago falou tanto sobre a língua, ele vai para essa direção no capítulo 4, que diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Ele está falando sobre as dificuldades, está falando sobre os conflitos, sobre o coração prejudicado e tudo mais, disputas, guerras e etc. E agora ele explica então o seguinte: nada tem porque não pedem. Vocês estão nessas dificuldades porque não estão pedindo a Jesus, não estão dependendo de Jesus pela transformação. E ele segue dizendo assim: pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem com seus prazeres. Então ele está dizendo a solução para quebrar os conflitos internos, as invejas, as guerras e tudo mais, é vocês orarem. Mas vocês orarem com o coração humilde, com o coração querendo
não só o bem próprio, não só prazeres, não só para a vontade própria, mas depender da vontade de Deus. Então, irmãos, esse é o caminho. O Espírito Santo está aqui para nos santificar também. E a oração é que vai resolver. O Espírito Santo tem esse ministério de santificação também. Então o ministério do ensino nos traz a visão, nos traz o temor, nos traz a preocupação, nos ajuda a reconhecer as palavras que não estão boas, o coração como não está bom. E então depois eu vou em oração, em submissão, em arrependimento, pedir a transformação para Jesus. E o Espírito Santo vai também fazer esse movimento de santificação. Então, irmãos, o ministério do Espírito, o avivamento do Espírito Santo, envolve esse movimento também de santificação. Das pessoas terem uma consciência maior, um outro nível de respeito a Jesus, que era o que estava acontecendo ali com aquele movimento da igreja primitiva, e essas pessoas na submissão a Jesus vão sendo aprimoradas, vão sendo transformadas, cada vez mais, né? Quero ler mais um trecho do capítulo 4, que diz assim, a partir do versículo 6. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Então, meus irmãos, o texto, de novo, esclareceu muito, dizendo, se você for humilde, se você não for arrogante, achando que resolve as coisas, se você for humilde e pedir a graça de Jesus, resistir às ofertas do diabo e da cultura e das pessoas que dizem que não tem problema, se você se posicionar ao lado de Jesus, Ele vai derramar graça. Ele derrama graça na vida do humilde, e daí Ele faz um convite, então te humilha, vai diante de Jesus chorar, vai pedir transformação, misericórdia, graça, que Ele vai andar e vai agir na tua vida e te santificar. Um pouco mais para frente, versículo 17 diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, irmãos, nós deixarmos de fazer o que nós temos que fazer também é pecado. Então nós precisamos também entender que tem palavras que nós temos que falar. Então nós precisamos da ajuda de Jesus também para não silenciarmos quando devemos falar. Jesus está nos chamando para a gente agir na direção da santificação que Ele é que faz. Para terminar, irmãos, quero ler alguns textos de novo, voltando lá para Atos, no capítulo anterior, no capítulo 4. E um pouco antes ali de falar sobre o problema de Ananias e Safira, o texto veio dizer o seguinte, falou sobre um outro homem, José. O texto diz assim, então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, ou filho do encorajamento, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Em contraste com Ananias e Safira, que estavam tentando simular, fingir uma espiritualidade, tinha um homem, José, que ele era tão encorajador, que eles resolveram mudar o nome dele para encorajador. E ele estava ali, irmãos, fazendo esse encorajamento de muitas formas. E é interessante que o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. E quando ele se converte, as pessoas acreditam mais ou menos. E ele teve dificuldade de se introduzir no meio da igreja, no meio dos crentes. E Barnabé foi um lá que botou a mão no ombro e disse assim, olha só, eu quero que vocês acolham ele é gente boa. Barnabé era esse cara inclusivo, era esse cara encorajador, esse cara preocupado com a verdade. E nós precisamos, irmãos, então, estar nos perguntando se nós somos Barnabés, se nós somos encorajadores, se nós somos aqueles que as palavras estão sempre trazendo crescimento, a tal ponto das pessoas acharem assim, não, vamos mudar teu nome, porque tu é encorajador, tu está sempre com uma palavra de crescimento, de edificação. Então eu quero te encorajar, meu irmão, a você hoje refletir sobre tuas palavras e orar sobre elas, Logo depois daquele texto que diz que eles orando, viram o chão tremer,
Um pouquinho antes ali, no final do capítulo 4, um pouquinho antes de Ananias e Safira, o texto diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Interessante ele ter falado do coração e agora falar o seguinte: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Como é interessante, irmãos, esses textos terem sempre coração, terem sempre a coisa de andarem juntos, de falarem o que edifica, e o poder de Deus os acompanhava. A graça de Deus vinha sobre eles de maneira abundante. E é isso, irmãos, que Jesus está nos chamando para viver. Então esse poder, essa graça que já tem vindo sobre nós, que eu tenho certeza que vai crescer entre nós, ela pode ser aprimorada, potencializada, ou ela pode ser bloqueada na minha vida, na vida dos meus, dependendo das minhas palavras. Principalmente mentira e maldizer outras pessoas, porque, irmãos, isso está numa presença na Bíblia muito grande. São áreas que a gente tem uma tendência grande de cair. Então eu queria te encorajar você a fazer uma reflexão profunda hoje sobre isso, entender a importância, o impacto que as palavras têm, e que você tivesse então uma boa conversa com Jesus agora, pedindo que Ele santifique o teu coração e as tuas palavras, que você deixasse o Espírito Santo sondar teu coração, falar contigo algumas coisas agora. E eu quero terminar com o Salmo 19:14, que diz o seguinte: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que assim seja, irmãos, amém? Então que o nosso temor com esse texto, dizendo: Jesus, eu não quero viver tragédias na minha vida pelas palavras que eu possa estar dizendo. Então me ajuda a mudar, me ajuda a mudar. E meus irmãos, a saúde espiritual, as palavras são um grande termômetro da saúde espiritual. Eu tive colegas, pastores e tudo mais, que de vez em quando eu falava e eu ouvia algumas coisas, palavrões assim, e na hora eu já pensava: não está bem espiritualmente. E depois de algum tempo a gente ficava sabendo que tinham, de fato, estavam vivendo em adultério, estavam vivendo que a vida não estava boa. As palavras são um baita termômetro, irmãos, para nós mesmos. Se as minhas palavras não estão legais, eu preciso dizer para mim mesmo: não estou bem, espiritualmente está faltando, tem problema. Então eu queria que você deixasse Jesus falar contigo agora sobre isso. Eu te convidar a ficar em pé e nós orarmos um pouco sobre isso. Amém, meus irmãos. Meu irmão, que Jesus continue te ajudando a ouvir a voz, a entender que áreas precisam da santificação dele, e que através da oração e do arrependimento você possa viver cada vez mais a transformação, a graça dele sobre a tua vida. Que nada esteja como pedra no caminho do que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, na nossa vida como igreja. Que a gente continue nessa caminhada de santificação. E se há uma palavra, um encorajamento que é muito útil, que Jesus quer usar a tua vida para fazer, é que você encoraje outras pessoas a viverem a oração, a viverem um relacionamento com Jesus todos os dias. Eu preciso, meu irmão, se você quiser me encorajar, eu preciso que você me encoraje e diga: Eduardo, lembra que a oração não pode esperar, todo o resto pode esperar, mas as conversas com Jesus não podem. Lembra disso, você precisa orar. Nós precisamos nos encorajar, irmãos, porque esse contato com Jesus faz todas as outras coisas acontecerem. Então que Jesus continue te ajudando, através da oração, do arrependimento, que as tuas palavras, o teu coração sejam cada vez melhores, e você possa ser reconhecido cada vez mais como um grande encorajador, uma grande encorajadora do Senhor na vida de outras pessoas. Amém, meus irmãos? Amém? Que bom. Jesus te abençoe então. Que o Senhor possa abençoar a tua família, a tua casa. Que você tenha uma semana de muitas experiências especiais com Jesus. Que o Senhor te abençoe.